Só que antes tem um verdadeiro ou falso. E aí é o seguinte, né? A gente já debateu muita coisa, falou das oportunidades, né, que esses jogadores tiveram para mostrar serviço. Certamente o Antony que sai frustrado, um Bruno Guimarães que sai frustrado, embora não tenha feito uma má partida, mas poderia ter entregue mais. Enfim, mesmo com a derrota, o Brasil foi a melhor seleção da fase de grupos, aí a gente já parte para um contexto geral. O que a gente pode pensar aqui e colocar que fez uma boa fase de grupos? A França, talvez? A Inglaterra? Inglaterra está invicta. Pois é. Eu não me apegaria muito aos resultados. Lembrando que ninguém é 100% dessa Copa, né? Eu não me apegaria muito aos resultados, porque se a gente for puxar, por exemplo, o aproveitamento da Holanda, a Holanda tem um aproveitamento alto. Mas não jogou nada. Fase de grupos terrível. Se tivesse caído em outro grupo, talvez não passaria. Não, nesse mesmo grupo, poderia não ter passado com o futebol que jogou, né? Exatamente. Realmente jogou um futebol fraquinho. Porque joga ali contra Senegal, vence por 2-0, joga mal. Contra o Equador empata em 1-1. Chega a ser amassada. Exato. E contra o Catar aí não tinha... Não. Aí, bom, né? Não tem a muito gente o que pode falar. avançar. Contra o Catar não precisa falar muito, né? É isso, eu não me apegaria a resultado. Eu colocaria duas seleções que me chamaram de fato a atenção, como Brasil e França. Acho que são as duas seleções que mais chamam a atenção. Achei que você ia falar do Irã. Não, cara, você se apegou ao Irã, né? O Irã tem uma grande história nessa Copa, isso é inegável, mas aí é assunto para algo mais profundo. Eu colocaria essas duas seleções, mas pelo que apresentou, eu diria que a França encantou mais e o Brasil foi mais sólido. Porque eu estou puxando os dois jogos dos times titulares. Quando a gente pega o time reserva da França, a gente não está falando nem de time B, a gente está falando de time C, né? Porque são 7 chegou desfalques, bastante né? lesionado. Né? Então a gente está falando de um time C. O time B do Brasil, eu sei, a derrota pega, a derrota mexe, a gente começa a olhar, muita gente começa a se desanimar, mas quando você olha a maneira como o Brasil se impôs, a maneira como o Brasil jogou contra Camarões, mesmo com os reservas, fez um bom jogo. Já a França, lembrando que estamos falando de um time C, não foi bem. A Tunísia foi bem melhor do que a França. Então, já que a gente tem que falar de fase de grupos e tem que colocar o terceiro jogo nesse bolo, a gente não pode simplesmente eliminar, eu vou colocar o Brasil. Eu acho que o Brasil foi de fato a melhor seleção. É verdadeira a frase, é verdadeiro. Concorda? Eu concordo, tendo em vista os adversários que enfrentou, porque enfrenta Suíça e Sérvia. Suíça e Sérvia mandaram, né? Cada um mandou. A Sérvia mandou Portugal para repescagem e a Suíça mandou a Itália para repescagem. Então não são quaisquer seleções, né? São seleções que têm um peso sim, que têm uma certa qualidade. Acho que se a gente, por exemplo, a França venceu por 4-1 a Tunísia, se não me engano. Foi isso, né? Não, Austrália. A Austrália Ela perde para a Tunísia com o time C, que é o né? B. No último, que foi 1-0, que teve Isso. um gol do Griezmann anulado, exatamente. Então eu acho assim que se a gente pegar os adversários por adversário, eu acho que o Brasil é quem teve assim os melhores jogos contra adversários mais difíceis. Você falou dessa questão de adversário, até saindo um pouquinho desse tema do verdadeiro ou falso, e aí muitos falaram, poxa, é uma Copa maluca, é uma Copa muito equilibrada, muito competitiva. É uma Copa equilibrada ou é uma Copa, de repente, nivelada por baixo, Fragoso? Porque é o que eu comecei a pensar, né? Durante a competição, né? Porque a gente vê, sei lá, uma Costa Rica tomando de 7, depois faz um jogo difícil ganha do Japão, faz um jogo difícil. O próprio caso da Austrália consegue se classificar depois perdendo. A gente sempre fala, né? Tem o Galvão Bueno fala, né? Não tem mais bobo no futebol, não sei o que, não sei o que lá. Mas é uma Copa maluca, onde resultados podem acontecer pela qualidade, ou é uma Copa tecnicamente ruim? Não é uma Copa maluca e a gente se apega a alguns detalhes e eu fui pesquisar ontem. Eu até vou postar, não postei ainda. Não é uma Copa maluca pelo seguinte, a gente vira e fala, não, tem cada resultado absurdo, nossa, como os europeus estão tropeçando, uma frequência tão grande, não era assim, olha como o futebol começou a ficar mais nivelado do que antes. Vamos lá, esse exato formato de Copa do Mundo, ele vigora desde 98, com esse número de grupos e com 2 times se classificando. 98? 1998 começa esse Inclusive, formato. a última vez que o Brasil perdeu na fase de grupos, só para deixar o registro. Quando você puxa 94, você tem o mesmo número de grupos, mas aí você tem os 4 melhores terceiros colocados passando. Então, vamos eliminar porque isso mexe também no seu planejamento, tá? Tá. Olhando para isso, muita gente está falando, pô, essa Copa para os europeus está sendo terrível. Olha lá, Mbappé, estava falando, não sei o quê. Bom, vamos lá.
O aproveitamento na fase de grupos dos europeus, neste Mundial, é de 49%. Tá? 49% dos pontos conquistados. Tá. Se você pegar o aproveitamento de 2010, os europeus conquistaram 45% dos pontos. Menos. Se você pegar 2002, 48% dos pontos. Então, assim, a gente se choca porque é cada 4 anos e sempre tem uma zebra, sempre tem algo que chama atenção. Mas não é uma Copa desequilibrada, não é uma Copa das zebras, não. É uma Copa que de fato chama a atenção porque nós estamos vivendo ela, nós estamos acompanhando a história acontecendo, mas isso já aconteceu em outras ocasiões. Esse tipo de resultado, esses tropeços históricos, já aconteceram. E falar de nivelamento por baixo, aí eu vou muito por outro caminho. Aí de fato eu acho que algumas seleções que nós estávamos habituados a ver com elencos mais locais, com elencos que trabalhavam dentro do futebol doméstico, ou seja, jogavam nas ligas das seleções, a gente já vê essas seleções mais europeizadas. Essas seleções já têm mais atletas trabalhando nas principais ligas do futebol em termos financeiros, que a gente está falando de liga europeia. Então, naturalmente, a gente já olha e vê um nivelamento grande, mas o nivelamento não é por baixo. O nivelamento é de jogadores que estão dentro de um processo de globalização natural. São pouquíssimas as seleções que estão na Copa do Mundo hoje, a gente pode citar a Arábia Saudita, uma delas, que tem uma convocação composta por jogadores locais. Né? O Catar tem muitos jogadores locais também, mas é uma Copa que está nivelada e não é por baixo, é porque de fato o futebol está bastante globalizado e a aplicação tática está muito interessante de várias seleções. Além da entrega, né? A entrega faz toda a diferença no jogo de futebol. Sim. Quando você joga, e a estratégia focado, bem com pegada, feita, né? A estratégia bem feita e a entrega. Você pode montar uma estratégia bem feita, mas se você não colocar coração, não colocar alma, não colocar foco, vontade, não vai acontecer.